Aí pessoal, tudo certo? Se estiverem me ouvindo aí, por favor, dá um sinal de joinha. Pessoal, quem está vendo aí, por favor, dá um oi no chat, só para verificar se está tudo certinho, se vocês conseguem escrever sem problema. Oi Lidiane, tudo bem? Bem-vinda à nossa aula de hoje. Bom ver você aqui. Rafael, tudo bem? Tudo certo? Camila, oi. Rosineia, tudo bem?
aparece um pouquinho, demora um pouquinho para eu falar com vocês, porque quando eu leio aqui no chat, é, a imagem ela está atrasada. Então eu leio aqui antes, só que a imagem está atrasada, então tem esse delay aí. Então não é estranhe se eu demorar um pouquinho para ler a mensagem de vocês, tá? Oi, Natasha. Deu certo então? Conseguiu avisar? Solange, Maria Solange, tudo certo? Bom ver vocês aqui. Quero saber se o meu som tá bom. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Isso, Lorena, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Vamos lá. Só dá um ok se está tudo certo. Se eu preciso modificar alguma coisa. Ok? Beleza, Rafael. Ótimo, Camila. Esse é o segundo teste que eu estou fazendo no YouTube e a gente às vezes sente alguma dificuldade, tudo. Com fone de ouvido está bom, Maria. Ótimo, ótimo. E- Ótimo, Lai. Obrigado, viu? Então, pessoal, hoje a gente vai tratar sobre alguns assuntos que nós não tratamos ainda em sala de aula no Somar. Vou fazer algumas apresentações, compartilhar a tela e eu gostaria que vocês fizessem todas as questões aqui pelo chat e a gente vai resolvendo as questões com o passar do tempo. Lembrando que no edital que saiu agora para a polícia foi eliminada as atualidades. Mas como eu sempre estava associando assuntos, eu acho que as atualidades que nós trabalhamos foram bem pertinentes. Foi bem legal. A gente trabalhou sobre a Coreia do Sul, sobre a questão do desenvolvimento, a questão dos estudos lá, questão do Oscar, né, que foi premiado esse ano com o filme Parasita. Também tratei com vocês sobre o que mais que era na atualidades foi a questão de 50 anos do Homem na Lua, a base de Alcântara. Então, todas essas coisas têm a possibilidade de cair mesmo assim, só que nas outras disciplinas, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, me comunique aqui pelo chat, ok? Se vocês puderem, quem está no grupo puder avisar o pessoal, né, ou passa o link do meu canal, ou passa esse link que eu passei para vocês aí no chat. Esse link aqui, quer ver? Eu vou digitar agora, tá? Se vocês puderem replicar, seria bom. Eu saí do grupo, não era porque eu não gosto de vocês, não, não tem nada a ver com isso. Mas é que eu estava com muitos grupos e eu não conseguia acompanhar. E às vezes que o grupo estava, né, tava com muitas mensagens, às vezes eram as mensagens que eu não estava associado. Tipo, se fosse um grupo nosso só de geografia e atualidades com vocês, ó, tudo bem, mas só que tinha outras coisas. Então eu acabava recebendo essas mensagens, mesmo silenciando, você acaba vendo ali que não tem. Daí como é que você vai saber? Daí tem 300 mensagens, alguma é para você, você não sabe.
e daí ter que ficar lendo todas as mensagens eu não conseguia. Então eu saí do grupo exatamente porque eu não estava conseguindo me organizar. Mas não tem nada a ver com vocês. Por isso que eu estou pedindo ajuda se vocês quiserem, se vocês puderem compartilhar esse link no grupo, seria excelente. Vamos lá? Olha só, a gente vai tratar hoje da população mundial, porque é um assunto que vai estar dentro da ementa, está dentro do programa de estudo deles, e é muito importante para que nós entendamos bem sobre esse assunto para não haver dúvidas em relação a esse assunto que né, é de extrema importância e sempre cai nos concursos. Eu estava analisando agora há pouco a prova de aspirante de 2018 e ela está bem, digamos assim, bem complexa, né, para alguns assuntos. E de geografia ele aborda os assuntos bem interessantes. Tá? Isso aqui, gente, é a distribuição da população mundial. Só deixa eu tomar um golinho de água aqui, um pouquinho. Então, gente, esse aqui é o mapa do mundo com a distribuição mundial de pessoas. Então, nós vemos que existem algumas regiões no mundo que são mais povoadas, com uma maior densidade demográfica, e outras que são menos povoadas. Então, se a gente analisar de primeira, nós vemos que as regiões polares elas são pouquíssimo povoadas. Existem só acima do Círculo Polar Ártico algumas cidades aqui um pouquinho na Rússia, no Canadá, mas é muito raro. Por quê? Olha aqui o Alasca tem uma cidadezinha lá. Por que tem menos pessoas aqui? Exatamente pelas adversidades climáticas. Essas adversidades climáticas elas impossibilitam um desenvolvimento econômico e urbano, né, que seja um aglomerado, ela limita muito. Por exemplo, o Círculo Polar Ártico, você tem 3 meses de escuridão, neve constante durante o ano todo, temperaturas no verão chega no máximo, né, 5, 6 graus Celsius, ou seja, a temperatura mais elevada no verão é de 5 graus. Faz com que toda a possibilidade de você ter aglomerados urbanos, de você ter uma economia desenvolvida, seja limitada. Agora, nos lugares onde nós temos essa possibilidade, por exemplo, as regiões intertropicais. Então temos o trópico de Câncer aqui e o trópico de Capricórnio passando para cá. Nós temos um intenso povoamento. Olha a Índia, com seu 1,3 bilhão de habitantes. Ela é inteiramente povoada. Inteiramente. Porque aqui tem condições de vida propícias para isso. As fontes de água são abundantes. Aqui, assim como no Brasil. Nós estamos passando por um período de estiagem, mas as nossas fontes líquidas são muito abundantes comparados, por exemplo, às regiões desérticas. Né? Olha aqui o interior da Austrália. Você tem o deserto da Rainha Vitória, o deserto de Vitória e de Simpson, que impossibilitam, as temperaturas são altíssimas, assim como no meio oeste americano. Essa região aqui é despovoada exatamente porque tem a cadeia das montanhas rochosas, que impossibilita então qualquer construção de cidades e aglomerados urbanos. E você tem também aqui os desertos, o deserto de Sonora, o deserto de Mojave, tanto no sul dos Estados Unidos quanto no norte do México. Mas olha só, as grandes planícies aqui e toda a costa leste, olha a região aqui entre Boston e Washington, como é povoada, como forma um único aglomerado urbano. Nesses aglomerados urbanos muito grandes, existem adensamento populacional que nós chamamos de metrópoles. Então as metrópoles serão as cidades que circulam, né, que se envolvem nesse aglomerado urbano que uma única cidade acabou expandindo. Por exemplo, vemos aqui entre Washington e Boston. Então ele forma uma megalópole. O que é uma megalópole? É uma região onde se soldou, se moldou, né, se soldou num grande corpo
as áreas urbanas de diversas metrópoles e que formam uma única área chamada de megalópole. Entre Osaka e Tóquio, temos outra megalópole. Aqui no Brasil, a megalópole que está em construção é a entre São Paulo e Rio de Janeiro, que o Vale do Paraíba ele tende a ser cada vez mais adensado populacionalmente, que vai demorar um pouco, principalmente porque a população tende a começar a reduzir a partir de 2100, 110, né, a população mundial. Então, e o Brasil, antes disso, ele já vai começar a reduzir sua população. Tem uma tendência também de volta ao interior, de migração para cidades interioranas. Então, pode ser que isso não aconteça, mas existe essa megalópole em formação. Tá? Temos aqui, olha a Europa, que tem toda a região em grandes planícies, são pouco acidentadas e são excelentes meios de se viver. Você tem invernos rigorosos, mas você tem também estações do ano bem definidas. Então, ao longo do ano, é muito bom de se viver. Nas regiões intertropicais é melhor ainda. Tanto é que a parte mais povoada do continente africano é essa região intertropical. A Nigéria, que está nessa região, ela tende a ser, até o final desse século, o terceiro país mais populoso do mundo, com quase 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão. A Índia ultrapassará a China ficará em segundo lugar e a Nigéria ficará em terceiro. Aí virá Estados Unidos, o Brasil vai ser deixado para trás. Já foi deixado para trás pelo Paquistão, que está aqui ao lado da Índia. A Indonésia está ultrapassando o Brasil também, né? Então a tendência, aliás, a Indonésia já ultrapassou, o Paquistão é que vai ultrapassar. Então a tendência é que o Brasil vá caindo. E esses países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos vão ultrapassando o Brasil, pela questão da taxa de natalidade e fecundidade que nós já vamos falar. Tá? Por enquanto, deixa eu verificar aqui se tem alguma dúvida entre vocês. Não, tá tudo certo, né? Tem 12 espectadores, ok? Então vamos voltar para cá. Vamos lá então, gente. Olha só, isso aqui é um mapa chamado de anamorfose. O que ele faz? Qual que é a lógica desse mapa? Ele transforma os países segundo alguma característica. Então ele pega, por exemplo, aqui a população. Quanto maior a população do país, mais ela vai deformar o mapa. Então olha só, como o continente americano está muito mais fino que o continente africano e o continente asiático. Olha o europeu, está muito fino. Aqui a Austrália nem aparece. Isso significa que, ao bater o olho, ao visualizarmos, nós já sabemos quais regiões do mundo são as mais populosas. Lembre que no mapa anterior nós estamos falando das regiões povoadas, ou seja, aquelas onde há mais aglomerado de pessoas. É a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Isso significa densidade demográfica. Você pega a quantidade de pessoas de um país e divide pela área. Aí você vai ter a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. O Brasil, essa cidade é em torno de 18 a 20 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é relativamente pouco. Mas por quê? Porque a área do território brasileiro é muito grande. A população é grande também? É grande, são 210 milhões de habitantes. 208, né? Mais ou menos isso. É a estimativa. Esse ano teria o censo, provavelmente vai ser prorrogado para o ano que vem, exatamente por causa da pandemia. Mas você tem então 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 200 milhões de pessoas. Se você for dividir 200 milhões por 8 milhões, você vai ter uma relativamente baixo, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, tá? Isso significa que aqui no Brasil nós temos uma baixa densidade demográfica. Entretanto, se você for pegar alguns lugares do Brasil, por exemplo, alguns bairros de São Paulo, Curitiba, das metrópoles brasileiras, você vai ter um adensamento populacional muito grande. Chega a algumas regiões de São Paulo que tem 2, 3 mil habitantes por quilômetro quadrado, o que é bastante, né? São níveis muito altos. Então, a média nacional, se nós pegarmos a população brasileira e dividirmos pela área do país, dará mais ou menos 20 habitantes por quilômetro quadrado, nessa faixa.
Agora, existem lugares do mundo onde a quantidade de pessoas é muito superior. Existem regiões ali de Tóquio, Bangladesh, que são aglomerados e têm territórios pequenos que a densidade demográfica ultrapassa os 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é um adensamento muito grande. Hong Kong, né, algumas áreas da China, de Beijing, Nanquim, né, tem tudo isso que vai influenciar. Então, a área pequena no país e uma grande população vai fazer com que a densidade seja alta. Tá? Mas, às vezes, a área, por exemplo, vamos pegar aqui a Austrália. A Austrália tem uma área gigante, mas a população é bem pequena em relação ao restante da área, mais ou menos 30 milhões de habitantes. Ou seja, faz com que a densidade demográfica aqui seja baixa, tá? Bem baixa. Ela é menos de 10 quase, se não me engano, é menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade demográfica ali é pequena. Então existem dois tipos de países analisando dessa forma: os países populosos e os países povoados. Então esses dois tipos. Os países populosos são aqueles que têm grande quantidade de pessoas. Né? Começamos hoje pela China, depois Índia, Estados Unidos, a Indonésia, daí vem o Brasil, o Paquistão e assim por diante. O Brasil está entre os 6 mais populosos do mundo. Já foi o quinto. Perdeu essa posição na última década para a Indonésia. E vai perder ao longo do tempo ainda. A população, né, vai ser ultrapassado por outros países, principalmente países em desenvolvimento, como a Indonésia, que eu falei para vocês, a Nigéria ultrapassará o Brasil ainda nesse século. Tá? Então são países populosos. O Brasil é populoso? É populoso. Agora, o Brasil é povoado, ou seja, tem uma densidade demográfica elevada? Não. O Brasil é um país populoso, mas não é povoado. Se a gente pegar, por exemplo, o Japão é populoso? É. Tem mais de 100 milhões de habitantes. Ele é povoado? É, porque a densidade demográfica é elevada. Isso significa que o país ele tem essas duas características. A Rússia. A Rússia tem cerca de 150 milhões de habitantes. É o maior país do mundo. Mas a quantidade de pessoas em relação à área faz com que ela seja uma população muito pequena. Não dá nem para a gente ver direito a Rússia nesse mapa. Vamos passar ele para a gente ver outros mapas. Tá? Aqui você vê quase da mesma forma, é uma anamorfose. Entretanto, são por pixels, esses quadradinhos. Cada quadradinho tem uma representação de quantidade de pessoas. Então, olha só, o Brasil, a estimativa foi de 210 milhões. A Índia, 1 bilhão e 354 milhões. A China, 1 bilhão e 415 milhões. Olha o Japão, 127 milhões. Né, estimativa. Já começou a reduzir. O Japão teve uma população maior, mais elevada em número. Mas começou a regredir já. A partir do ano de 2005, começou a cair o número de habitantes. Não é porque começaram a sair pessoas, não. É porque os japoneses passaram a ter menos filhos. Isso a gente vai ver daqui a pouco também. Tá? Os Estados Unidos ainda continuam sendo o terceiro país mais populoso. Mas olha o Paquistão. Aqui, olha a Indonésia, já passou o Brasil, já tem mais de 50 milhões do que os brasileiros. O Paquistão daqui a uns dias vai estar ultrapassando e a Nigéria também. Tá? Então o Brasil vai ficar para trás nesses dados. E é bem interessante que você consegue já visualizar de primeira quais são os países mais populosos do mundo. Aqui a gente não está analisando a densidade demográfica, o povoamento, não. Só se o país é populoso ou não. Tá? Aqui nós vemos, gente, alguns fatores naturais que auxiliam a fixação de grupos humanos. Como a gente já comentou, áreas desérticas, onde os climas são tórridos, ou áreas muito chuvosas, ou ainda áreas densamente florestadas, como a região amazônica, a floresta de taiga aqui na Rússia, em toda a Sibéria, são regiões extremamente difíceis de serem exploradas e de abrigarem grupos humanos. Então, aqui no Brasil, os maiores adensamentos populacionais são próximos ao litoral. Por quê? Porque é mais fácil de fixar-se ali. As grandes civilizações do mundo se fixaram também em regiões onde estaria um pouco mais fácil
de se desenvolver. Aqui os astecas e os maias, os incas no litoral, na costa oeste da América do Sul, os egípcios aqui ao redor do Nilo. Nós temos aqui a civilização hindu ao redor dos rios Indo e Ganges, do Brahmaputra também. Aqui no Vale do Amarelo temos a civilização chinesa. No Japão, a civilização se desenvolveu, porque ela tinha uma abundância de recursos, principalmente retirados pela população dos mares. Tem correntes frias que acabam trazendo nutrientes à tona, fazendo com que o mar do Japão seja um mar rico em piscicultura, né? Em ictiofauna. Ictiofauna é a fauna dos peixes, de todos os animais, dos peixes, tanto dos mares quanto dos rios. Então é bem interessante esse fato aqui. A Europa também possibilitou bastante, por quê? Porque tem grande quantidade de rios, ela tem um terreno relativamente plano, assim como o Brasil. Existem regiões montanhosas? Existem, mas ela é muito mais reduzida, por exemplo, do que a costa oeste, aqui a parte da Cordilheira dos Andes, ou as Montanhas Rochosas, ou o Himalaia, aqui no norte da Índia. São regiões bem despovoadas. Então, para você ter uma fixação de um grupo humano, você tem que ter facilidade de acesso, você tem que ter alimentação, você tem que ter rios, porque os corpos aquosos são necessários para o desenvolvimento. Você precisa ter também temperaturas amenas e agradáveis. Isso não significa que esses povos não podem se localizar nessas regiões. Temos, por exemplo, o Machu Picchu, que foi construída em regiões muito elevadas dos Andes. Para se chegar lá, você tem que, bem dizer, se aventurar para ir habitar esse lugar. Foi construída uma cidade lá, mas é um fato incomum, que nem os Inuit, os esquimós do norte do Canadá. Eles habitam em uma região extremamente gélida, com ventos fustigantes, com temperaturas abaixo de zero, mas é uma pequena civilização. Foram um grupo somente. Agora, olha o restante do mundo. Localiza-se então a maior parte nessa zona intertropical. Só aqui, entre Índia, China, Indonésia, Bangladesh, Paquistão, você encontra um pouco mais da metade do mundo, só nessa região aqui. Então é densamente povoada. A China então está cada vez mais, mas tem a parte oeste da China, onde você tem o Himalaia e o Tibete, que são regiões onde não se habitam muitas pessoas. Tem regiões montanhosas, o deserto de Gobi, que fica aqui ao norte da China, o deserto de Taklamakan, o deserto árabe, aqui não existem tantas pessoas como poderiam existir. Claro que o desenvolvimento técnico dos seres humanos possibilita que se habite regiões que antes não era possível, como Israel. Israel fica no meio do deserto, uma região árida. O Mar Morto está a 200 a 400 metros de profundidade além do nível do mar. É uma depressão negativa. Mas mesmo assim eles conseguem desenvolver a agricultura, a pecuária, conseguem fazer lavouras, conseguem até exportar alimentos. Mas tem que ser investido pesadamente numa tecnologia de ponta de hidroponia, de plantações internas dentro de galpões. Tudo isso custa muito dinheiro e para fazer isso em grande escala é quase impossível ainda. Tá? Olha só, os países mais populosos do mundo hoje, só a China e a Índia, eles estão representando aqui mais de quase 38% da população mundial. Só esses dois países. Então, existem mais chineses e indianos no mundo do que o restante, né? Então, se você for pegar etnicamente, essas são as etnias mais comuns no mundo. Parece que nós, os ocidentais, é que somos os predominantes, mas não. Tá? Os chineses, os indianos
ainda são os mais. O Brasil, só o Brasil, ele tem quase 2,8% da população mundial. E aqui nós vamos aos Estados Unidos 4,3% e assim por diante. Ó, a Indonésia, como eu falei, o Paquistão, Nigéria, esses países são os mais populosos do mundo. Tá? Isso significa que, se você somar aqui boa parte da população, dá mais da metade do mundo, somente nos países mais populosos. Esses países mais populosos, a maior parte deles são países em desenvolvimento. Então a tendência é que não aumente muito essa população. Alguns países que são subdesenvolvidos ainda, como o Paquistão e Nigéria, Bangladesh, talvez eles aumentem mais. Mas o restante dos países aqui, talvez Etiópia aumente um pouquinho mais, mas a maioria dos países aqui são em desenvolvimento. E quando o país ele começa a se desenvolver em algumas áreas, a PIB per capita aumenta, né, a quantidade de dinheiro, a quantidade de riqueza no país divididos pela população vai dar o PIB per capita. Quanto maior for, mais esse país reduz a quantidade de pessoas. Ele vai tendo um controle de natalidade. Deixa eu ver se alguém tiver alguma dúvida, vou sair aqui um pouquinho. Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Bom, se ninguém tem dúvida, vou continuar, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos um mapa da densidade demográfica bem parecido com aquele que nós vimos. Nós vemos a legenda aqui que quanto mais próximo, quanto mais vermelho tiver o mapa, né, os pontos nos mapas, maior é a densidade demográfica. Então essas regiões aqui, ó, que estão em vermelho, elas têm mais que 1.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então você tem aqui regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, algumas capitais, Belém do Pará, Fortaleza, que eles já têm essa quantidade de população. Né? Então, por mais que o Brasil seja um país com baixa densidade demográfica média, existem localidades que você tem mais de 1.500 pessoas por quilômetro quadrado. Aqui, olha só na Europa, Paris, Berlim, Roma, Milão, Londres. Tudo isso aqui são cidades, são aglomerações que têm mais de 1.500 habitantes por quilômetro quadrado. O país onde você tem maior densidade é aqui Bangladesh. Pode ver que ele é bem pequeno em relação aos países asiáticos e ele tem quase todo o território dele com uma população acima de 1.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Aqui, gente, olha que interessante. Esse mapa ele vai demonstrar a quantidade igual de pessoas. Tudo que está em preto tem 50% dos habitantes do mundo. E os pontinhos amarelos também têm 50%. Então, nós vemos que as grandes cidades do mundo, se somadas, elas dão 50% da população. E se você pegar e comparar o restante de todo mundo, ele vai dar o restante dos outros 50%. Então,
Vejo aqui que as grandes, olha, a gente vê aqui no Egito, a maior adensamento populacional é em torno do rio, porque o resto é deserto. Nós temos aqui as grandes cidades dos Estados Unidos, Cidade do México, que é um dos maiores aglomerados urbanos. Atualmente, Tóquio também, né, é o maior aglomerado urbano que existe. São Paulo é o quarto maior. Então, tem São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, Curitiba. Nós estamos vendo a maior quantidade de pessoas divididas igualmente, tanto nos pontos amarelos e no restante preto é a mesma quantidade de pessoas. Legal, né? Isso aqui, gente, é bem interessante porque faz parte de uma análise. Aqui é o crescimento da população mundial com o passar do tempo. Então vemos que em 1750 houve uma elevação, aí a partir de 1800 queda, e a partir de 1850 nós vemos uma explosão demográfica. Por quê? Porque a partir daqui você tem um aumento das condições de saúde, você tem pesquisas sendo feitas, você tem métodos de asepsia sendo desenvolvidos e propagados, você tem medicamentos sendo descobertos. A penicilina, que foi um deles, talvez o mais importante, que possibilitou a eliminação de várias doenças. Se não fossem as vacinas que nós tomamos quando pequenos, a maioria de nós não está vivo agora. Então imagine como era se viver nessa época. E a partir da década de 50 nós vemos o chamado Baby Boom, que é a maior quantidade de pessoas, é a época da humanidade onde mais nasceu pessoas no mundo. Tá? Então houve um crescimento muito grande. A partir de um pouquinho do ano 2000, você já vai ter uma queda na quantidade de nascimentos. Mas olha só, isso aqui, gente, é o acréscimo de pessoas no mundo, estão vendo? Então quer dizer que a quantidade de pessoas no mundo vai ser diminuído, vai começar a diminuir a partir, já começou, né, diminuir a partir da década de 90. Entretanto, o acréscimo de pessoas, mas a quantidade de pessoas ainda vai aumentar. Então nós estamos vendo dois gráficos aqui. Um gráfico, né, mostrando o acréscimo de pessoas na população mundial. Então, próximo ali no final da década de 80 foi o maior acréscimo, 2,1% ao ano. E aí, posteriormente, nós temos uma queda e a partir de certa data você vai ter uma queda mais exponencial que vai chegar a 0,06% até 2100. Então, a tendência é que a população mundial pare seu crescimento em quase 11 bilhões de habitantes. Mas nós, olha, em 2050, aproximadamente 9,5. Se a gente continuasse com esse crescimento aqui, a gente já estaria em 9,5. Mas como houve essa queda, nós estamos aqui nessa linha, nessa faixa aqui, ou seja, um pouquinho abaixo de 1%, a população ela não está tendo um acréscimo muito grande na maioria dos países. Mas tem países que ainda possuem um acréscimo populacional bem elevado. Então notem que a população ela vai crescendo, atinge-se 1,6 bilhão de pessoas em 1900. Em 1950, já estávamos em 2,5. Em 2000, nós estávamos a 6. E agora nós estamos a 8. 6,9 em 2010 e já a 8, mais ou menos aqui. Ou seja, é um crescimento populacional muito elevado. E a tendência mundial é haver uma freada, principalmente com o passar do tempo, porque os países tendem a se desenvolver mais em termos de conhecimento também, porque boa parte desse crescimento populacional aqui é por falta de informação. Existem as teorias demográficas, que são teorias que buscam achar algum... Na verdade, eles tentam prever o comportamento da população para evitar problemas futuros. Então, a primeira teoria estabelecida, assim, que tem esse conhecimento e que foi propagada mundialmente, foi a teoria de Malthus, que ele era
economista protestante da Inglaterra. E ele começou a fazer os cálculos e ele notou o seguinte, isso lá na Inglaterra. A população está crescendo e a produção de alimentos está crescendo também. Mas a quantidade de pessoas está crescendo muito mais rápido, ele falou assim, está crescendo em progressão geométrica do que o alimento que está crescendo em progressão aritmética. Então você pega a progressão geométrica, você multiplica. Progressão aritmética, você soma. Então as pessoas estariam crescendo e multiplicando-se. E a alimentação estaria crescendo, mas somando-se. Ou seja, ia chegar um momento que, segundo Malthus, ia faltar alimento no mundo. Pessoas passariam a morrer de fome por falta de alimento. Mas, com o passar do tempo, esse fato não aconteceu. Não porque faltava-se alimento. As pessoas morriam de fome não por falta de alimento, mas porque ele não chegava até elas. Essa é a diferença. Alimento tem, mas não chega às pessoas que necessitam, na maioria das vezes. Como em vários, agora a Venezuela está com um problema de fome, principalmente em cidades do interior. As pessoas estão buscando refúgio em outros países exatamente para não morrer de fome. É um problema. A gente viu, tem isso em atualidades. Fiquem atentos a isso, tá? Teoria reformista. Então ele pegou as ideias de Malthus e verificou o seguinte. Olha só, Malthus até não estava tão errado. Mas vamos colocar uma outra ideia em torno dessa teoria. O problema não é com a produção de alimentos. Malthus errou nisso. A população está crescendo. Mas, se esses alimentos forem divididos igualitariamente, forem distribuídos de forma igual, todo mundo vai poder, a população vai crescer e não vai faltar alimento para ninguém. Todo mundo vai poder se alimentar. Isso significa que boa parte da fome e da miséria poderia ser combatida através da distribuição igualitária dos alimentos. Agora eu vou modificar um pouquinho para vocês conseguirem enxergar aqui o slide, tá? Só um pouquinho. Aí, vamos lá. A partir da década de 50, 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, vem um novo grupo de estudiosos da população e falam de uma outra forma. Eles comentam o seguinte, que as teorias, tanto a reformista quanto a de Malthus, não estavam levando em conta o desenvolvimento dos países. Eles notaram que os países mais desenvolvidos, eles tinham uma população menor do que os países menos desenvolvidos. O grande problema é o seguinte, ó, quanto mais populoso fosse um país, menor seria o seu desenvolvimento. Por quê? Porque os gastos com a população, ou seja, as reformas sociais, os serviços sociais, impediriam que o investimento em outros setores da economia fossem aplicados. Então o governo gastaria mais dinheiro tentando manter a sua população do que auxiliando a girar a própria economia. Essas ideias, elas são propagadas até os dias de hoje. E tem muitos países, assim como o Brasil, que adotaram diversos sistemas para tentar reduzir, refrear a quantidade de gente que estava nascendo nos países. Então, a partir da década de 60, 70 aqui no Brasil, começa a ser propagado os meios contraceptivos, o planejamento familiar. A igreja teve um papel fundamental nisso também, tanto as protestantes quanto a católica, divulgando a questão familiar, o planejamento familiar. As pessoas pensarem antes de ter filhos, verem se tem condições disso. Nós vemos que as áreas mais pobres do Brasil são as áreas onde você tem maior quantidade de pessoas, principalmente porque não existe um planejamento familiar, não existe um controle de natalidade. E se o governo começa a se envolver muito nisso, tem pessoas que acabam
levando isso para um outro lado, como se você tivesse interferindo no livre-arbítrio da pessoa, no que ela quer fazer. Mas, por outro lado, você tem também, cada vez que nasce uma pessoa, ela vai criar uma despesa para o restante da população. É por isso que a China passou a adotar métodos mais radicais, métodos que multavam pessoas que tivessem mais de um filho nas áreas urbanas e mais de dois filhos nas áreas rurais. O que aconteceu lá na China? Muitas pessoas passaram a abortar porque eles, como é que se diz? Não houve uma conscientização do que todo mundo gostaria que acontecesse, das pessoas não se relacionarem sexualmente com outras apenas quando tivessem condições. Não, isso nunca vai acontecer. Né? A castidade nunca vai acontecer. Isso tem pessoas que lutam para que isso aconteça, mas não vai acontecer. É uma tendência natural dos seres humanos manter relações com outros. Entretanto, como as regras chinesas eram muito duras, quando as mulheres engravidavam, elas acabavam ou abortando, ou doando para estrangeiros que iam até lá, ou ainda ficando apenas com os meninos. Então você tem um déficit de mulheres na China muito grande, porque as famílias preferiam ficar com os meninos porque eles poderiam auxiliar como mão de obra na família. E as meninas eram rejeitadas pela sociedade, principalmente para trabalhos onde você seria remunerado. Então tem esse problema. Aqui, gente, é um gráfico de fertilidade. Então, olha só, a quantidade de filhos por mulher em 1950 era entre 4,5 e 5. Não significa que as mulheres ou teriam entre 4 e 5 filhos, em uma média mundial, global. Eu sempre falo, não é que nasceriam 4 filhos e meio numa mulher, não. Metade de um, não. Ou boa parte das mulheres teriam entre 4 ou 5 filhos. Isso aqui ele até sobe um pouquinho na década de 60, onde houve aquele baby boom, aquela explosão demográfica, mas a partir de então começa a cair. Começa a cair tanto. Aqui dá uma soerguidinha porque alguns países subdesenvolvidos passaram a contar muito. Então há uma queda da taxa de mortalidade e o número de filhos por mulher aumenta. Porque a mortalidade elas têm mais tempo para ter filhos também. É um negócio meio estranho, mas tem mesmo. E hoje nós estamos na média global de mais ou menos entre 2 e 3 filhos, próximo de 2. A maioria das mulheres tem 2 filhos. Isso aqui só aconteceu pela informação. Qualquer posto de saúde aqui no Brasil, qualquer posto, é fornecido preservativo gratuitamente, tanto feminino quanto masculino, e pílulas anticoncepcionais. E se não forem doadas, elas são no preço extremamente barato. Acontece que boa parte da população tem população assim que ela não se dá conta disso, principalmente as mais pobres. A população não se dá conta dos problemas que é ter filho, dos problemas que um país superpopuloso pode enfrentar. E nós estamos vendo. Então, olha aqui, a taxa de fertilidade global. Entre 90 e 95 era de 3, 2010 e 2015 2,5. No final de 2100 chegará a 2. Países como o Brasil já estão na faixa entre 2 e 1. E países como o Japão já está no máximo 1. Mas assim, a maior parte das pessoas não estão tendo filhos. Principalmente pelas características modernas da vida. Falta um espaço. Os meios de vida são caros. O tempo necessário para cuidar dos filhos diminuiu. Agora a gente está tendo essa exceção nesse período de quarentena. Mas normalmente, muitas crianças aí ficam apenas com as babás.
E as creches começaram a pulular no mundo inteiro. Então, hoje em dia, ter filho tem-se dificuldade. Por quê? Porque estão mais conscientes da realidade humana. A natalidade em queda, então, se deve ao planejamento familiar, aos métodos contraceptivos e também à urbanização. Nós sabemos que a partir do momento que as áreas urbanas de um país comportam mais pessoas do que as áreas rurais, esse país passa também a ter menos nascimentos. Engraçado isso, né? Significa que os meios, as áreas urbanas, elas conseguem reproduzir a informação muito mais rapidamente do que as áreas rurais. A taxa de mortalidade infantil, que é a quantidade de crianças que morrem no primeiro ano de vida a cada 1.000 habitantes, também teve uma queda expressiva ao longo dos anos. E outra coisa também, você tem um crescimento populacional em algumas regiões exatamente ao desenvolvimento da medicina que faz com que exista um envelhecimento global. O que é esse envelhecimento? Isso significa que, se você somasse todos os idosos do mundo em 1990, ele daria 0,5 bilhão. Em 2017, 1 bilhão. Em 2050, 2,1 bilhão de pessoas acima de 60 anos. Em 2100, 3,1 bilhão. Quanto maior for o tempo de vida de uma pessoa, mais ela vai estar vulnerável em termos financeiros. Porque a partir de certo momento, você já está com o seu corpo desgastado e você vai ter que ser aposentado. Você vai ser aposentado depois do seu tempo de contribuição. Entretanto, se você tem um crescente número de idosos no país, você vai ter um problema previdenciário. Nós trabalhamos isso numa aula de atualidades também, quando falamos sobre a reforma de previdência que foi votada no Brasil. Então, é algo necessário esse regulamento. O pessoal estava falando que foi o problema do governo Temer ou do governo Bolsonaro, né, que nós não vamos nos aposentar, mas isso é um problema que não tem como fugir. Eles teriam que mexer de alguma forma. Eu até comentei com alguns que eles vão mexer. Nós, até chegarmos lá aos 70 anos, vamos ver várias reformas da Previdência. E provavelmente nós não conseguiremos nos aposentar como os nossos pais ou avós se aposentaram. Não vai ter como. Não tem recurso suficiente para isso. Principalmente se começarem a ser destinados parte das riquezas para outras áreas. Se você for aumentar para a educação, ela vai diminuir para outras coisas. Para, por exemplo, previdência. Se você for aumentar a saúde e segurança, esse dinheiro vai ter que ser retirado de algum lugar. Aí é que mora a grande questão. Então, por que existe uma taxa de uma tentativa de controle de natalidade? No Brasil, até tem alguns cientistas que estão ainda incentivando as pessoas a terem filhos, exatamente para que elas consigam futuramente fazerem parte do grupo de trabalhadores que sustentarão as pessoas idosas. Porque a previdência ela funciona assim, é repassado diretamente dos trabalhadores que contribuem para os aposentados. E nós sabemos que atualmente o número de aposentados, a quantidade de dinheiro que eles ganham, é maior do que a quantidade de dinheiro que se contribui para a Previdência. Ou seja, já existe um déficit. O governo ele tem que tirar dinheiro de outro, dos cofres públicos, para tapar o rombo da Previdência. Por isso que foi feito todas essas reformas. Se eu não me engano, terá uma economia muito grande nos próximos anos, mas sabe-se que até 2022 vai ter que fazer uma nova medida restritiva. Vão ter que fazer novas transformações. Aqui, gente, são os países e a composição deles por pessoas idosas. Então, o mundo, em 2006, 11% da população mundial era de idosos. Em 2016, em 2011, aliás, será de 22%, já era 22%, tá?
Aqui o Brasil, ó, 22% em média são pessoas idosas. Isso aqui tende a aumentar muito mais. Para vocês terem uma ideia, no Japão, atualmente já é 45% de pessoas que compõem o país são idosas. E você tem que considerar que parte do país são de crianças também, que não conseguem contribuir financeiramente para a Previdência, e parte também são pessoas que não têm capacidade, são pessoas que são inválidas, financeiramente falando, né? Não são força de trabalho e não podem contribuir, são gastos. São pessoas que têm algum problema, alguma deficiência, ou entraram em convalescência com o passar do tempo. Isso acontece em todos os países do mundo, né? E aí você vê que o Japão já tem um percentual de idosos muito maior do que qualquer país do mundo. E a tendência é isso aqui aumentar. Então, o Japão viverá um grande problema de previdência, assim como o Brasil. Olha só, os países podem ser analisados através da sua população. Então, nós sabemos que só de você analisar, por exemplo, uma pirâmide etária, você consegue visualizar como que é o país. Vamos lá. Então, se a gente pegar um país, por exemplo, vamos pegar, a gente estava falando da Nigéria, né? Se a gente for pegar a pirâmide etária da Nigéria, nós vamos ver que ela era parecida com isso aqui, ó. O que é pirâmide etária? É um gráfico. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que esse gráfico funciona. Mas quando ele tem essa aparência, significa que aqui, ó, a base da pirâmide são o número de jovens. O topo são pessoas, ó, abaixo de 15 anos, essa linha. Acima de 65, essa linha. Então, olha a quantidade de pessoas que tem acima de 65 nesse país. É muito pequena. E olha a quantidade de pessoas que tem abaixo de 15 anos. É muito grande. Então, o maior grupo de pessoas está aqui, abaixo de 15 anos. Quando você tem um número reduzido de pessoas idosas e que, na verdade, acima de 15 anos ela vai reduzindo bastante, significa que as condições de vida desse país são ruins. Tem problemas ali. Então, ó, a taxa de natalidade aqui, a quantidade de pessoas que nascem é bem alta nesse primeiro estágio da população. E a taxa de mortalidade também é alta. Então você tem um equilíbrio, ó. Você tem taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade alta também. Então a população ela não consegue crescer. Aqui, ó, acréscimo de 1.000 pessoas por ano. Você não tem como crescer essa população. Então essa população ela continua baixa. Ó, no nosso gráfico, nesse estágio 1, a população continua baixa, mesmo tendo grande quantidade de nascimentos. Por quê? Porque tem grande quantidade de mortes também. Então a taxa de mortalidade infantil aqui é bem alta. Então nascem muitas pessoas, mas morrem também. A partir do momento que esse país começa a desenvolver, olha só o que acontece. A faixa de 65 anos está aqui. Ela aumenta o topo da pirâmide, significa que as condições de vida melhoraram. E aqui também aumenta, as condições de vida aumentam, por quê? Porque tem uma menor mortalidade infantil. Você tem um equilíbrio, ó. As crianças nasciam aqui e morriam muitas delas antes de chegar aos 15 anos de idade. Aqui morrem menos. Então você tem um formato piramidal, que significa que as condições de vida desse país melhoraram. A taxa de natalidade é alta. E a taxa de mortalidade tem uma queda significativa com o passar do tempo. Estão vendo aqui, ó, o número de mortos, eles caem. Quando cai o número de mortos, mas mantém-se alto o número de nascimentos, a população vai crescer. É um cálculo simples, né? Quanto mais pessoas nascem e menos pessoas morrem, a população vai crescer. Então isso aqui é um incremento natural da população. Olha como a população cresce com um número baixo de mortes e um número alto de nascimentos. Aí passa-se ao estágio 3 da população. Então, países que têm esse formato piramidal aqui, que tem a taxa de natalidade em queda, estão vendo que o número de nascimentos começa a cair aqui. E o número de pessoas que morrem também começa, aliás, a diminuição da taxa de mortalidade também continua. Só que ela estaciona. Ela vai devagarinho e estaciona num ponto. Porque aqui é uma taxa de mortalidade natural. As condições de vida são muito melhores. Você tem aqui a população idosa crescendo bastante e você tem aqui a diminuição do grupo de pessoas com menos de 15 anos.
Isso significa que esse país que está nesse estágio já chegou no período de planejamento familiar, de distribuição gratuita de anticoncepcionais, contraceptivos. Já existe um programa governamental para diminuição da população. Em todos os países houveram isso. Quando o país passa para o estágio 4, todos os países mais desenvolvidos no mundo estão nesse estágio aqui. Todos eles. Tá? Todos eles. O Brasil está a caminho desse estágio. Nós sabemos que até 2050 nós entraremos aqui. Acontece então uma queda maior ainda da taxa de nascimentos, ou seja, existem menos filhos por mulher e mantém-se a taxa de mortalidade. E olha só, uma consegue quase encostar na outra. O que significa isso? Significa que a população não vai ser acrescentada em nada. Poxa, mas a população não cresceu? Ela foi baixa, no segundo estágio cresce, no terceiro estágio ela continua crescendo, mas como resultado do segundo estágio. Então ela cresce. Só que ela poderia, se ela tivesse ainda no segundo estágio, ela cresceria para cá, ela cresceria mais rapidamente ainda. Mas como ela parou, teve uma queda na taxa de natalidade, ela cresceu um pouquinho mais na horizontal. E ela vai crescendo, mas a quantidade de crescimento é bem lento. E ela vai se estabilizando. Então você tem uma baixa taxa de natalidade, uma baixa taxa de mortalidade, e você tem a pirâmide meio que uniforme. Olha a quantidade de idosos aqui. Ela é muito grande. A pirâmide ela fica meio que estabilizada. Tem um pouquinho, ainda tem uma quantidade maior de pessoas que nascem, ou seja, ainda existe, né, o maior grupo são menores de 15 anos, mas esse grupo se mantém pelas características das condições de vida. Eles ainda se mantêm estáveis. Esse estágio 5 aqui, da transição demográfica, ele não é visto ainda. É uma teoria que diz o seguinte, que a partir do momento que você tem uma queda muito grande da taxa de nascimentos, chegará um momento que a população ela vai ter que se reproduzir novamente para dar sustentabilidade futura a ela. Porque nós, seres humanos, como vivemos em sociedade, nós somos mais dependentes um dos outros do que boa parte de outros animais, né? Nós temos uma dependência muito grande de outros seres humanos. Desculpa aí, gente, que eu bati no microfone, por isso que fez esse barulho esquisito. Aí você teria um aumento da taxa de natalidade e uma manutenção da taxa de mortalidade, ou seja, ele cresceria de volta a taxa de natalidade. Então aumentaria um pouco a população. Mas estamos vendo ao contrário. Países como Japão, Itália, eles estão caindo já aqui. Eles estão no estágio 4 e começaram a cair. O número de nascimentos no Japão é menor do que o de mortes. Hoje, significa então que é ruim de viver no Japão? Não. Significa que as pessoas estão tendo menos filhos. Apenas isso. E por que as pessoas estão tendo menos filhos? Pelo que a gente já comentou. Pelas dificuldades que existem no mundo moderno em relação a isso. Então, falamos aqui sobre a população mundial. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Vamos lá. Isso mesmo, Maria Solange. A baixa taxa de natalidade vai fazer com que a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que trabalham e que contribuem para a Previdência, seja baixo. E fazendo isso, além do aumento da longevidade, você vai ter problemas com a Previdência. Isso é uma regra clara. E isso, gente, é uma realidade. Por isso que, para vocês que estão em concurso, e se vocês, espero que todos entrem na polícia, vai ser muito bom. Porque o sistema previdenciário do exército, dos professores, ele vai ser um pouquinho diferente. Mas o exército e a polícia, como trabalha em áreas de alta periculosidade, né, um trabalho insalubre, você tem algumas facilidades a mais do que o restante da população. Eu não sei se essa vai ser uma tendência,
Provavelmente não. Provavelmente aumentará um número de dias, de anos trabalhando, né, com o passar do tempo. Mas você tem a seguridade do Estado, né? Isso que é bom. Alguma questão? Rafael perguntou qual é o tipo de questão que vamos esperar da federal. Bom, Rafael, eu estou falando exatamente sobre a população porque é uma das coisas que eles pediram no último concurso de 2018 para aspirante, né? Fala-se bastante sobre a população. Uh, Temos ali, a gente tirou atualidades, mas temos a parte de geografia do Brasil não será tão cobrado como a geografia geral. Então a gente já viu lá em sala de aula sobre a geografia física, questão de atmosfera, clima, relevo, vegetação, isso tudo a gente já trabalhou. Eu estou fazendo a live com vocês exatamente para nós já iniciarmos questões que nós não trabalhamos ainda, como a geografia da população. Então, teorias demográficas, a transição demográficas, as transições demográficas a países populosos, países povoados, densidade demográfica, tudo isso será, sim, Rafael, gráficos também, né? Por isso que eu botei ali para vocês, gráficos. Eu vou mostrar até para vocês aqui uma análise que nós podemos fazer dos gráficos de alguns países e nós temos que interpretar esses gráficos. O interessante é saber interpretar. Exatamente, Rafael. Interpretar gráficos relativos tanto a clima, a demografia, a que mais? Economia. Tudo isso está dentro da geografia. E é sempre interessante a interpretação desses gráficos. Deixa eu, antes de eu mostrar lá esses gráficos, eu vou só esperar para ver se alguém tem mais alguma questão. Economia, tudo isso está dentro da geografia. E é sempre interessante a interpretação desses gráficos. Deixa eu, antes de eu mostrar lá esses gráficos, eu vou só esperar para ver se alguém tem mais alguma questão. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Deixa eu passar para cá. Aqui. Vamos lá. Vou mostrar para vocês um site bem bacana aqui, tá? Olha só. Esse site aqui, ele mostra a pirâmide etária de todos os países do mundo. Um dado bem interessante para a gente analisar é que sempre, na maior parte, 99% dos países, o número de mulheres é maior do que o número de homens. Não só entre os seres humanos, mas entre grupos de animais também. Se você for ver o sexo, o gênero dos animais em geral, você sempre vai ver que o número de mulheres é maior que o número de homens. Isso é um fator natural. E é algo que nós não sabemos como, mas a natureza ela tem um controle. Não sei como. Isso talvez denote alguma interligação entre todos os seres humanos, né? Que existe alguma lógica em torno disso. Mas vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil.
analisando a pirâmide etária brasileira. Nós vamos vir aqui, Brasil. Olha só que interessante. Vamos pegar lá em 1950. A população brasileira era de 53 milhões, quase 54 milhões de habitantes, em 1950. Já era uma população grande para aquela época. Nós vemos que a maior parte da população estava aqui, ó, na faixa de 0 a 4 anos. E olha o que acontece, a partir dos próximos anos você já tem uma diminuição considerável, pelo menos de 1% quase, na maior parte da população. E olha aqui o número de pessoas acima dos 65, acima dos 60 anos, já era menor que 1% no grupo dos homens e 1% nas mulheres. Então, imagine, só 500 mil pessoas no Brasil nessa época tinham 1 milhão de pessoas, né, somados o grupo dos homens e das mulheres, tinham mais que 60 anos. Dos 53 milhões, 1 milhão só. É muito pouco. Mas com o passar do tempo, você vai ter uma modificação. O Brasil chega aqui a 62 milhões. E olha a modificação da pirâmide. 60, 65, 70. Opa, em 70 começou a modificar. Notaram a diferença de 65 para 70? Como já começa a haver uma modificação na estrutura brasileira? Como já há uma diminuição do número de crianças de nascimentos entre 0 e 4 anos? Vamos ver em 75. Menor ainda. 80. Menor. 90. 85, né? 90. Olha só a modificação que interessante. A partir de 1990, o número de nascimentos de crianças de 0 a 4 anos já não é o maior grupo. O maior grupo será de crianças de 5 a 9 anos. Interessante isso, né? Ou seja, prova que, a partir de 1990, as pessoas começaram a ter menos filhos no Brasil. Isso se deve a alguns motivos, como o estilo de vida, que começa a modificar na década de 90, como as condições. O Brasil já vivia uma crise financeira, né, que será posteriormente, só vamos ver a luz no fim do túnel no final da década de 90. Isso aqui em 95, 2000, com o passar do tempo, aumenta-se a população, mas a base da pirâmide ela diminui. Isso, em certa parte, é bom. Por quê? Porque as condições de vida aqui são melhores, aumenta-se o topo, a base diminui e você tem uma grande quantidade da população economicamente ativa. O problema é esse economicamente ativa futura aqui. Esse aqui que está o problema. Porque aqui deveria ser grande para conseguir sustentar o topo. Olha aqui, nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão entre 60 e 64 anos. Né? Mais de 7 milhões aqui em 2010. A tendência é aumentar. Vamos ver? Então, ó, 2015. Temos modificação, 2020. Olha como a pirâmide ela vai se tornando cada vez mais retilínea. O topo vai diminuindo e a base, o topo vai aumentando, desculpe, e a base vai diminuindo. Vamos ver, 2020 aqui, tá mais ou menos, a estimativa está mais ou menos correta. 210 milhões. 2025. Agora vamos pular para 2040. Olha só, 2040 o Brasil vai estar com 229 milhões de pessoas. Olha como a quantidade de gente nascendo aqui é bem menor e o maior grupo será de pessoas entre 40 e 44 anos. E esse grupo vai seguindo para o topo da pirâmide. Significa que esse grupo ele vai ser sustentado pela essa base, só que a base aqui é pequena. Por isso que tem um grande problema ali da população economicamente ativa. Ó, 2045. Aliás, vamos pular aqui para 60. Olha, notaram uma coisa? O Brasil chega em 2045 a 229.604.529 habitantes. Olha o que acontece em 2050. Baixou para 228. Diminuiu a população brasileira. Interessante isso, né? Muito interessante.
Ou seja, a população brasileira vai começar a diminuir a partir de 2045. A quantidade de nascimentos aqui, a partir dessa data, será menor do que o número de mortes. Não porque o Brasil vai estar com problemas de muitas mortes devido à saúde e tal. Não, por uma escolha de estilo de vida. Não quero ter filhos. A maioria das pessoas vão chegar a essa conclusão, devido a diversos fatores. Olha em 2070, como é que vai ficar a pirâmide? Olha a quantidade de... O maior grupo de pessoas será aqui, ó, será esses três grupos aqui. Acima de 50 até 70 anos, 74 anos. Então, entre 50 e 74 anos será o maior grupo de pessoas. Esse grupo aqui vai ter que estar trabalhando. Não vai ter jeito. Ele vai ter que estar trabalhando. 2080. Olha como vai ficando retilínea. Olha o topo. As condições de vida estão aumentando. Em 2085, a quantidade de pessoas no Brasil será menor do que atualmente. Em 2100. Interessante, né? Muito legal esse site. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ok. Já faz 1h20 que nós estamos. Vamos até 9h30. Se tiverem dúvidas, gente, vão postando. Tá? Nós vamos fazer, enquanto tiver quarentena, nós vamos fazer. Acho que toda sexta faremos no mesmo horário. E aí fica mais fácil para vocês seguirem. Tá? Vamos lá. Olha que interessante. Vamos para o Catar. O Catar. Cadê o Catar? Eu tô perdido aqui. Olha que interessante, gente. Isso aqui. 1950, o país dos Emirados Árabes Unidos tinha 69.593 pessoas. 70 mil pessoas. Dá para acreditar? Enquanto o Brasil tinha 50 milhões. Olha o que acontece aqui em 2000. Então, de 70 para 2000, foram acrescentados quase 3 milhões de pessoas. 2000. As condições de vida começaram a melhorar. Mas olha o que acontece, gente. Aqui, ó. Vamos ver em 95 como é que era. Em 90. Em 85. Em 80. O que está acontecendo aqui, gente? Aqui não era assim. Olha só, em 55 era assim, em 60 era assim, em 65. O que aconteceu aqui? Por que está um aumento de número de homens tão grande de um ano para o outro? Ó, 65, aliás, 60, 65. Isso aqui, gente, significa que muitos imigrantes do sexo masculino vieram para cá. E isso aqui até hoje continua devido às melhores condições de vida que os Emirados Árabes, através da sua política de exploração de petróleo e desenvolvimento de riquezas, faz. Então olha como esse número vai aumentando ainda. A quantidade de homens na população é muito maior que da mulheres, porque eles vêm em busca de trabalho, e não é a família que vai, somente os homens vão. E se você pegar aqui em 2020, você tem o predomínio ainda desse tipo de trabalho, de imigração. Isso aqui vai ter consequências lá na frente ainda. Ó, se você for pela tendência, o grupo de homens será ainda maior do que de mulheres. Interessante isso, né? Bem bacana analisar esses dados. Então lembre-se o seguinte, sempre quando nós vemos a base da pirâmide, nós estamos falando do número de nascimentos. O topo da pirâmide, a gente sempre está falando de expectativa de vida.
Se nós temos um lado maior, né, o lado feminino maior do que o lado masculino, significa que existem mulheres, né, que têm melhores condições de vida por algum fator do que homens. Nós sabemos que os homens são mais relapsos em termos de saúde e também são pessoas que têm um envolvimento social maior, principalmente em relação à violência. A maior parte dos crimes são cometidos por homens. A maior parte da violência externa, brigas e homicídios são feitos por homens majoritariamente. Temos a violência doméstica, tal, mas não chega nem próximo à quantidade de homens que morrem diretamente no Brasil, né, por homicídio. E geralmente tem a ver aí com questões de domínio e tudo mais, né, questões de vingança e assim por diante. Lembrando que também são os homens que estão expostos a trabalhos mais perigosos. São homens que são mais relapsos com a saúde, fumam mais, comem mais, fazem menos atividades físicas, vão menos ao médico, ligam menos, por exemplo, para a quarentena. Se vocês forem para o centro da cidade, que eu precisei ir em alguns dias, a maioria dos homens está sem máscara. As mulheres, todas que eu vi, estão com máscaras. Interessante isso. Vamos lá. A Maria Solange perguntou: políticas natalistas e antinatalistas estão relacionadas com o aumento ou diminuição da população absoluta, correto? Isso, correto. Correto. Hoje em dia, mas de certa forma mais correto, tá, Maria? As natalistas, as políticas natalistas, como acontece em alguns países europeus atualmente, no Japão também. Por exemplo, a França oferece 400 euros por filho de pessoas legitimamente francesas, né? Porque está cheio de imigrantes islâmicos, né, que provém do Oriente Médio, que tem muitos filhos. Mas o governo francês não dá subsídios para essas pessoas terem mais filhos. Mas dá para cidadãos franceses que têm origem francesa 400 euros por mês para cada filho. Isso tentando fazer com que eles tenham mais filhos para que no futuro não tenha tantos problemas previdenciários. A diminuição da população absoluta tem a ver com políticas antinatalistas, como acontece na China. A Índia, apesar de ter uma superlotação de pessoas, não chegou nesse ponto ainda. Ela não tem políticas. Políticas antinatalistas são essas que distribuem contraceptivos, né, planejamento familiar. É engraçado assim que você vê, apesar de você estarmos nos dias de hoje, você vê pessoas que têm extrema dificuldade de compreender como se dá o sistema de reprodução humano. Isso acontece. Relacionados com o aumento ou diminuição da população absoluta, correto? Isso, correto. Correto. Hoje em dia, mas de certa forma mais correto, tá, Maria? As natalistas, as políticas natalistas, como acontece em alguns países europeus atualmente, no Japão também. Por exemplo, a França oferece 400 euros por filho de pessoas legitimamente francesas, né? Porque está cheio de imigrantes islâmicos, né, que provém do Oriente Médio, que tem muitos filhos. Mas o governo francês
não dá subsídios para essas pessoas terem mais filhos, mas dá para cidadãos franceses que têm origem francesa 400 euros por mês para cada filho. Isso tentando fazer com que eles tenham mais filhos para que no futuro não tenha tantos problemas previdenciários. A diminuição da população absoluta tem a ver com políticas antinatalistas, como acontece na China. A Índia, apesar de ter uma superlotação de pessoas, não chegou nesse ponto ainda. Ela não tem políticas. Políticas antinatalistas são essas que distribuem contraceptivos, né, planejamento familiar. É engraçado assim que você vê, apesar de você estar estarmos nos dias de hoje, você vê pessoas que têm extrema dificuldade de compreender como se dá o sistema de reprodução humano. Isso acontece. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, aproveitem aí enquanto nós temos, já diminuiu alguns espectadores. Eu acho que o máximo foi de 15 espectadores. Isso aqui são, né, feito para vocês. O Somar está disponibilizando essas aulas enquanto a quarentena não passa, porque ainda, segundo o governo estadual, está proibido o confinamento de pessoas em salas de aula. Então, eu sou professor, estou tendo que dar aula em casa também, em 2 colégios, e agora para vocês. E na próxima aula quero fazer questões comentadas. Pegamos a prova, deixei separado já uma apresentação das provas para aspirantes, da prova para aspirante que aconteceu em 2018. Deixei separado para a gente analisar o que pode cair e o que não pode cair. Relacionados com o aumento e diminuição da população absoluta, correto? Estamos completando 1 hora e meia aqui já de live. Mais alguma questão, gente? Estou à disposição. Sim, Solange, que bom mesmo. Que legal. Eu estava preocupado também. Estava preocupado. Eu acho que até, eu não sei para quando que está previsto o, o concurso, mas provavelmente foi adiado, não foi? Ou foi prorrogado para alguns meses à frente? Estou tendo que dar aula em casa também, em 2 colégios, e agora para vocês. A partir de 28 de junho, a princípio. Provavelmente, né, Solange? Maria Solange vai ser. Acredito que será em outra data, é verdade. Acredito que será em outra data também. Ah, num ponto é bom, porque vocês terão mais tempo de estudar. E as inscrições já foram encerradas, certo? Então, provavelmente, não sei se foram encerradas, mas se foram, ainda bem, porque daí ninguém mais consegue se cadastrar, né, se candidatar. E vocês têm mais tempo de estudo. Como deu esse problema, vocês, né, terão reposição de aulas. As aulas que vocês fizeram de atualidades não serão perdidas, porque lembrem que eu sempre puxei para assuntos que tinha a ver com alguma disciplina. Então pode ser que caia algum tema de interpretação na língua portuguesa, em história, que a gente trabalhou algumas coisas,
em própria geografia, pode ser que eles comentem algumas coisas, né? Questão tipo da Venezuela, podem perguntar tanto em história quanto em geografia. Então ainda bem que a gente transformou, né? Viu tudo aquilo de modo a abranger um tema que poderia ser colocado em outras avaliações. Então, gente, fiquem tranquilos, não terá problema em relação a essas aulas de atualidades. Até sair o edital, nós não sabíamos que não existia aula de atualidades, né? Que eles não cobrariam atualidades. Mas se cobraram, né? A gente fez, né? Não cobraram, eu procurei fazer, porque a gente não sabia, eu procurei fazer uma adaptação puxando para alguma disciplina. Deu certo, ainda bem. Eu acho que vocês saíram até melhores nessa. E faltava uma aula de atualidades ainda com o grupo, que eram 4 aulas no total. E essa quarta aula de atualidades foi transformada em aula de geografia. Pessoal, é o seguinte. Eu vou deixar. Quer ver o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Se alguém precisar de alguma ajuda nesse período, alguma dúvida, vocês podem me contatar, tudo bem? Fiquem à vontade. E eu estou desejando a vocês aí um bom dia do trabalho, né? Bom fim do dia do trabalho. Espero que vocês tenham um bom final de semana e nos vemos na próxima aula. Valeu? Um abraço a todos aí. Fiquem bem, mantenham-se em quarentena, né? Não vão esquecer. Abraço a todos. Tchau, tchau, gente.